Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar a congruência de triângulos. Bom, esse vídeo foi produzido por uma turma de 8º ano de uma escola na periferia de Ananindeua, região metropolitana de Belém. E o objetivo da aula é compreender o conceito de congruência de triângulos e aplicar os critérios de congruência em situações no cotidiano. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Bom, dois triângulos são congruentes quando apresentam lados correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida, e ângulos correspondentes também congruentes. Esse é o conceito matemático de congruência. Beleza? O que a gente pode observar aqui? Nesses dois triângulos, eles vão ser congruentes se esse lado A1 for congruente a esse lado A2, ou seja, tiver a mesma medida, esse lado B1 tiver a mesma medida que o lado B2, e esse lado C1 tiver a mesma medida que o lado C2. Além disso, os ângulos têm que ser ordenadamente congruentes, ou seja, os ângulos que ocupam a mesma posição deverão ter a mesma medida. Então, nesse caso, o ângulo α1 tem que ter a mesma medida do ângulo α2, o ângulo β1 tem que ter a mesma medida do ângulo β2 e o ângulo θ1 tem que ter a mesma medida do ângulo θ2. Se isso acontecer, nós dizemos que o triângulo A1B1C1 ele é congruente, aqui o símbolo de congruência, tá? Ao triângulo A2B2C2. Então, esse é o conceito matemático de congruência de triângulos. Então, resumindo, a congruência significa que dois triângulos são congruentes quando têm mesma forma e tamanho. Isso significa que seus lados e ângulos correspondentes são iguais, ou seja, possuem a mesma medida. Aqui um exemplo, esses blocos triangulares de concreto, sendo utilizado aqui para vasos, e aqui uma forma de sobremesa. Eu estou produzindo em série sobremesas com o mesmo formato. Beleza, pessoal? Então, isso aqui que remete aqui no cotidiano à congruência. Bom, uma contextualização aqui. Na construção civil, imagine que um engenheiro precisa montar uma estrutura com várias peças triangulares. Se todas forem congruentes, ele garante que a estrutura será estável e simétrica. Então, não é difícil você ver nas construções de galpões, de casas, de prédios, estruturas em treliças, tanto em telhados quanto em pontes. E essas treliças são formadas por triângulos congruentes. É elas que garantem a estabilidade do material. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que, fugindo um pouco do padrão, as golas simétricas com triângulos congruentes, na moda. Aqui, ó. Dois triângulos congruentes aqui. E a costureira, ou lá nos ateliês, eles usam os moldes, então, para algumas moldes triangulares. Então, aí dois exemplos de moldes para construção de peças triangulares aí na moda. Beleza? Bom, na geometria, estudamos que figuras congruentes, como sendo figuras que, quando se transpõem uma sobre a outra, ou seja, quando se colocam uma em cima da outra, elas coincidem totalmente. É o caso desses blocos triangulares de cimento aqui. Então, geometricamente, é isso que nos remete à congruência. Se eu consigo sobrepor a peça uma à outra e os lados coincidem todos e os ângulos também. Então, aqui é um exemplo geométrico, uma visualização geométrica da congruência.
Entretanto, devemos nos perguntar como que figuras são congruentes, como saber, né, se elas são congruentes, sem precisar cortá-las ou compará-las. E a resposta disso, pessoal, são os casos ou critérios de congruências, tá? Então é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Primeiro caso, lado, 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 dois triângulos que têm os três lados correspondentes respectivamente congruentes são congruentes. Nesse caso, você pode observar que o lado AB é congruente ao lado DE, 2,5, 2,5. Que o lado BC é congruente ao lado EF. Os dois medem, respectivamente, 3,5. E o lado AC, que mede 4 centímetros, é congruente ao lado DF, que também mede 4 centímetros. Então, pelo caso, o critério lado, 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 o triângulo ABC, ele é congruente, esqueci de botar aqui o delta, o triângulo DEF. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o primeiro caso de congruência. Então, vamos mais um caso de congruência, né? Segundo caso, lado, ângulo, lado. Dois triângulos que têm dois lados e o ângulo formado por eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Como é que é isso, Elismar? Olha só. Você pode observar aqui que o lado AB, que mede 4 metros, ele é congruente ao lado DF, que também mede 4. E o ângulo A, ele é congruente ao ângulo F, e os dois medem respectivamente 90 graus, tá? Como é que eu sei? Esse quadradinho com pontinho aqui, quer dizer que esse ângulo ele mede 90 graus. E o lado AC, que mede 3 metros, ele é congruente ao lado EF, que mede também 3 metros. Então, pelo critério lado, ângulo, lado, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF. Beleza? Esqueci de botar o triângulozinho aqui. Tá? Próximo caso. Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, dois triângulos eles, que têm dois ângulos e o lado compreendido entre eles, respectivamente congruentes, são congruentes. Como é que é isso? Bora ver aqui, ó. O ângulo B, que mede 50 graus, é congruente ao ângulo E, que também mede 50 graus. Além disso, o lado BC, que mede 10 metros, é congruente ao lado EF, que também mede 10 metros. E o ângulo C, que mede 60 graus, é congruente ao ângulo F, que também mede 60 graus. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, esse é o terceiro caso. Tem mais um caso, que é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, quando dois triângulos têm um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes, esses dois triângulos são congruentes. Vamos observar aqui, ó. Você pode ver que o lado BC, 8 centímetros, ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida do lado EF, 8 centímetros. Além disso, o lado C, o ângulo C, que mede 70 graus, é congruente ao ângulo F, que mede 70 graus. E o ângulo A, que é oposto a esse lado aqui, ó, que mede 50 graus, é congruente ao ângulo D, que é oposto ao lado EF, né, que mede também 50 graus. Bom, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF. Beleza? Então, esses são os casos de congruência. Aqui uma questão, escreva nos quadros, em cada item,
o caso de congruência, ou seja, lado, 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 ou lado, ângulo, lado, ou ângulo, lado, ângulo, ou lado, ângulo, ângulo oposto. Qual é o caso aqui? Eu posso observar que esse lado 8 decímetros, ele é congruente a esse lado 8 decímetros. Esse lado maior aqui, ó, 10 decímetros, é congruente a esse lado maior, 10 decímetros. E esse lado 6 decímetros é congruente a esse lado 6 decímetros. Portanto, pelo caso lado, 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 esses dois triângulos eles são congruentes. Beleza? Mais um caso aqui. Ó, esse lado aqui esquerdo, né, 7 metros, é congruente a esse lado esquerdo, 7 metros. Além disso, o lado de baixo, 9 metros, é congruente a esse lado de baixo, 9 metros. E o ângulo compreendido entre esses pares de lados respectivamente congruentes, também são respectivamente congruentes a 50 graus. Portanto, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são semelhantes. Beleza, pessoal? Então, aqui a questão C. O que eu posso observar aqui? Que esse ângulo ele é congruente a esse ângulo aqui, 50 graus. Esse lado, 10 metros, congruente a esse lado, 10 metros. E esse ângulo de 60 graus, congruente a esse ângulo de 60 graus. Portanto, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Beleza, pessoal? Letra D, eu posso observar que esse lado 5 decímetros é congruente a esse lado 5 decímetros. E o ângulo adjacente a esse lado, 120 graus, é congruente ao ângulo adjacente a esse lado, 120 graus. E o ângulo oposto a esse lado, 30 graus, é congruente ao ângulo oposto a esse lado, 30 graus. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, esses dois triângulos são congruentes. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.